Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que está chegando aqui porventura agora, você que está chegando pela primeira vez, alguém que encaminhou esse vídeo para você, seja muito bem-vindo. Espero que te ajude, seja frutuoso para sua vida, espero que alcance o seu coração, porque esse é o nosso objetivo, que a palavra de Deus alcance mais corações, que a palavra de Deus seja propagada, que a palavra de Deus seja mais conhecida e amada. E você que já é um atraído, que já faz parte do nosso canal, também seja muito bem-vindo nesse dia, nessa quarta-feira, né? Continuando aí a nossa semana na presença de Deus, buscando cada dia mais o Senhor. Bem, hoje nessa quarta-feira, a gente continua nesse itinerário da Palavra de Deus, no livro do Gênesis. Então a gente está conhecendo um pouco mais o itinerário de Abraão, né? O nosso pai na fé, o grande patriarca, aquele que na segunda-feira nós vimos que foi chamado por Deus para sair da sua terra, deixar seus parentes, deixar tudo que tinha e seguir para onde o Senhor ia mandar. E aí hoje a gente começa com Deus já dizendo: Abraão, não tenha medo. Então significa que Abraão está experimentando de uma certa insegurança. Por quê? Porque o novo de Deus, o chamado de Deus, o lançar-se nesse novo, às vezes, vamos pensar aqui, às vezes quando a gente tem um projeto novo de vida, às vezes a gente pensa, acho que eu vou começar um novo trabalho, começar um novo empreendimento, às vezes você está desempregado e está naquela, eu acho que eu vou começar um trabalho autônomo, vou tentar fazer alguma coisa, vou me reinventar. Seguir o novo, começar o novo de Deus, sempre dá muito medo para nós, porque o novo de Deus, ele não é, como a gente está vendo com Abraão, ele é uma promessa, ele não é realizações concretas. É como andar numa estrada. Uma vez eu estava numa oração, não lembro onde, e alguém falava que Deus dava uma visualização do que era o novo de Deus. E essa visualização do novo de Deus era diante da pessoa só tinha um caminho escuro. E a cada passo que a pessoa dava, o caminho se iluminava, mas só se iluminava a cada passo. E só se iluminava quando a pessoa andava. Então olha que interessante isso. Isso é muito do novo de Deus. A gente não enxerga, não sabe como vai ser, não sabe como é, não tem muitas referências, mas a cada passo Deus dá um ponto de luz, Deus ele cuida, Deus ele sustenta em cada passo, mas é preciso dar os passos para fazer a experiência. Se eu fico parado esperando se realizar diante de mim, não vai acontecer nada. Porque é como também na cura dos 10 leprosos, que me marca muito, que vai dizer que eles foram curados ao longo do caminho. Então é preciso caminhar para que o medo vá sendo dissipado, para que esse caminhar nesse escuro, nessa ausência de respostas, mas que as respostas vêm com a caminhada, é o que sustenta também a fé, é o que faz a vida acontecer e o movimento de Deus se realizar. Então, nós não podemos nunca esquecer que estamos debaixo de uma promessa. Estamos debaixo de uma promessa do Senhor. Então é aí que nós vamos caminhar, cientes de que estamos debaixo de uma promessa. E aí o Senhor diz a Abraão, eu sou o teu escudo. Ser escudo em que sentido? Que ele é proteção contra os inimigos, ele também é proteção contra os medos e ele também é proteção contra as tentações. Então, às vezes a gente acha, eu não vou aguentar. Será que eu vou dar conta? Diante dos serás, que muitas vezes são tentações para desistirmos, o Senhor se faz como escudo, o Senhor se faz como proteção para cada um de nós, para que a gente não tenha medo de se lançar, para que a gente não tenha medo de se abandonar, porque o Senhor vai nos proteger e nos guardar. Diante dos questionamentos, dos serás, das dúvidas, das inquietações, o Senhor ele vai nos sustentar e vai nos amparar. Então isso vale para você de maneira especial, salta isso no meu coração, que vale para você de maneira especial, que tem se sentido chamado por Deus para um ministério, para uma missão, para algo de Deus, para uma evangelização, para iniciar um trabalho de catequese, iniciar um trabalho também como ministro de música, voltar para o lugar de onde você estava, que de repente você, por algum problema da sua vida, você se afastou e agora sente no seu coração que talvez seja a hora de voltar. Volte sem medo. Sobre você tem uma promessa e Deus vai ser o seu escudo.
e vai te livrar de todos os males e vai te ajudar. Então, sigamos o caminho do Senhor, vale a pena viver somente na esperança da promessa. Nada além da promessa, nada além da promessa, nós só temos uma promessa de Deus. Ele também recorda a Abraão que a recompensa de Abraão será grande. Aí aqui tem um ponto, porque ele recorda a Abraão que vai ter uma recompensa grande. Mas a recompensa grande de Abraão, sempre a maior de todas as recompensas, é o céu. Nós não vamos ter recompensas humanas, recompensas físicas. Às vezes até podemos ter pequenos consolos de Deus ou coisas que Ele vai permitindo que tenhamos. Mas a grande recompensa que Ele está falando é o céu. E aí, Abraão vai questionar Deus, porque ele vai dizer: Senhor, do que vai... Abraão, com uma mentalidade muito humana, né? Abraão com uma mentalidade... Abraão está sendo formado, né? Então ele ainda está com uma mentalidade muito humana. E aí ele vai questionar: Senhor, do que vai me adiantar uma recompensa se eu não tenho uma descendência? Vai ficar para o meu parente mais próximo, que era o primo dele lá, o parente de Damasco? Vai ficar para ele? Então, para que me vale uma recompensa se eu não tenho descendência para deixar? E aí aqui, nós vemos duas coisas. Abraão está questionando a Deus que ele vai receber uma grande herança, uma grande recompensa. Mas a maior das bênçãos ele não tem, que a maior bênção para que Deus pode dar é a descendência, é o filho. Então aqui a gente vê a posteridade, os filhos, como uma grande bênção da parte de Deus. E aí isso vale para você também. Seus filhos, né? São a maior das bênçãos que Deus pode te dar. Quando você pensa assim, qual é a maior bênção que Deus me deu na minha vida? São os seus filhos. A descendência é a maior das bênçãos de Deus, porque vão perpetuar o seu nome, vão perpetuar a sua história, vão perpetuar... vai levar o seu nome adiante. Então, a maior bênção que você pode receber da parte de Deus são os filhos, a descendência, né? Que Deus dá a cada um de nós, a maioria de nós, né? A mim, filhos espirituais, a descendência espiritual. Mas aí tem o ponto, isso é o ponto positivo desse diálogo de Abraão com Deus, mas tem o ponto negativo porque Abraão está olhando só para o hoje, né? Hoje eu não tenho descendência, hoje eu não tenho filhos. E aí Deus diz que vai dar um filho para ele, que vai cumprir essa promessa, vai dar essa grande bênção para ele. Mas o mais importante, a gente vê que Abraão estava muito fixado na ausência que ele tinha no hoje, de não ter a descendência. E não estava entendendo ainda que a grande recompensa de Deus era a eternidade. Era a obediência, a fidelidade, que iriam levá-lo à posteridade, queriam levá-lo a riqueza maior do céu. E aí Deus promete uma descendência a Abraão, e aí Abraão acredita. E aí vai dizer, Deus levou em conta. Ou seja, Deus leva em conta a nossa fé na promessa. Como eu estou dizendo desde o início, nós só temos uma promessa. E a nossa fé na promessa, acreditar na promessa de Deus, isso é o que Deus vai levar em conta. Talvez você esteja acreditando na promessa de Deus, mas com medo. Eu estou acreditando na promessa de Deus, mas com medo. Eu estou acreditando na promessa de Deus, mas inseguro. Mas Deus leva em conta a fé na promessa. A minha fé na promessa que Ele fez. A minha fé naquilo que Ele me propõe. Então é isso que vai ter de mais importante no coração de Deus. A minha fé na promessa. O meu acreditar naquilo que Ele me prometeu. Posso até questionar algumas vezes, mas eu questiono, mas não, Senhor, mas eu acredito. Eu não sei como vai se dar isso, mas eu acredito. Isso que eu tô querendo dizer como questionar. Eu não sei como vai se dar isso, mas eu acredito. Deus vai fazer. E aí eu vou seguindo e vou avançando. E aí vai dizer que Deus sempre sela suas promessas com uma aliança. E aí, a aliança, ela tem características que são próprias. São 3 características próprias que ele vai mostrar da aliança. 2 que são minhas e uma de Deus. Que vai dizer que, em primeiro lugar, Abraão fez o sacrifício, né? Ele destrinchou, né? Ele partiu os animais que Deus pediu no meio. Partiu os animais no meio e deixou sobre a pedra. E vai dizer que Abraão também adormeceu. Então aqui tem 2 pontos que são a minha parte para a aliança. Em primeiro lugar, o sacrifício. No texto fala do sacrifício de animais, mas a gente sabe que para a aliança acontecer tem que ter o sacrifício da minha vida. O sacrifício da minha oferta, o sacrifício de sair de certos lugares, o sacrifício de dar passos, o sacrifício de não compreender, mas avançar. E precisa haver também da minha parte morte,
morte para o pecado, morte para a desconfiança, morte para o medo, morte para situações que não são de Deus, morte para convicções, morte para a minha vontade. Então, a aliança de Deus ela é selada quando há sacrifício e quando há morte. Quando eu me submeto ao sacrifício, quando eu me submeto à morte. E Deus faz a parte que é dele, que consome tudo com fogo. Então ele manda o seu Espírito Santo de forma poderosa para sustentar, para ratificar, para confirmar a aliança feita com cada um de nós. Então toda aliança é selada com sacrifício, morte e o fogo que vem do céu. O fogo que desce sobre nós, que é o Espírito Santo. E aí, quando eu pensava nesse fogo, vinha no meu coração uma imagem que eu me lembro que quando eu era pequeno, às vezes quando o cadastro, o cadastro do tênis, ele tinha aquela pontinha, né? Mas às vezes se soltava e começava a ficar com um monte de cabelinho assim. Aí minha mãe pegava e queimava, né? E fazia assim, ó. E aí juntava. Porque esse fogo, ele deixava não desmanchar. O fogo deixava não se perder, não se espalhar, não se estragar aquilo. Então também essa é a ação do Espírito Santo em nós. Não deixar a gente se estragar no itinerário, porque o tempo desgasta, né? Então às vezes a gente está esperando algo em Deus e o tempo desgasta, mas olha o fogo que queima aquela pontinha para não deixar se estragar e não deixar ter consequências maiores aquilo que começou a se desgastar. Às vezes você esteja um pouco desgastado pelo tempo, pela espera na promessa, mas deixe com que o fogo do Espírito Santo não faça você se perder. Deixe com que o fogo do Espírito Santo não faça você se destruir, se desmanchar mais do que já está. Talvez você esteja desgastado, mas precisa do fogo do Espírito Santo para conter o desgaste, para que não se desgaste mais, para que não se acabe, porque ainda há esperança para nós e precisamos renovar a cada dia a nossa aliança com Deus. E a aliança é selada com sacrifício, morte e o fogo que vem do céu. O evangelho de hoje vai falar para nós também que nós precisamos ter atenção aos frutos, porque nós precisamos olhar para a nossa vida e ver que frutos eu estou dando, porque muitas vezes eu estou me escondendo das pessoas e estou mostrando para a pessoa um fruto que não é verdadeiro. Então eu tenho que olhar de verdade, assim, na sinceridade da minha vida, do meu coração, quais frutos têm aparecido. Por exemplo, quando no meu dia a dia tem prevalecido mais raiva, impaciência, desejo de vingança, ou amor, caridade, compaixão, paciência com a limitação dos outros. Porque esses são os frutos bons que eu devo dar. Só que às vezes eu ainda estou dando frutos maus. Então eu preciso converter o meu coração e a minha vida para dar frutos bons todos os dias. Por exemplo, quando você vê uma notícia ruim no Instagram ou na televisão, você se vê revoltado ou você se vê compadecido daquela situação? Você consegue ter desejo de vingança ou você consegue ter um desejo de compaixão e de rezar por aquela situação? Porque aqui do lado direito estão os frutos bons e do lado esquerdo os frutos maus. Se prevalecem na minha vida ainda os frutos maus, eu ainda preciso de muita conversão e tenho que mudar. Então, olhamos para nós, para o nosso coração e para a nossa vida, para identificar o que eu ainda preciso converter, o que ainda é necessário mudar para que eu possa crescer e dar um melhor fruto para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.